Convido os irmãos a deixarem a palavra de Deus aberta no texto de Provérbios, capítulo 29. Provérbios, capítulo 29. Hoje o texto que nós estudaremos é do versículo 18. Talvez você já tenha ouvido eu contar uma história que aconteceu comigo, mas eu não tenho problema de recontá-la. E aqui vai. Há cerca de 20 anos, eu embarquei numa viagem um tanto quanto interessante. E, juntamente com um amigo, nós viajamos todo o Nordeste brasileiro. E a primeira parada, pelo menos minha, que ele foi antes de mim, foi em São Luís do Maranhão. E eu me lembro de descer do avião e imediatamente senti aquele cheiro de chuva. E senti aquela umidade que parecia que dava para você cortar com uma tesoura. Eu pensei, nossa, deve estar chovendo muito aqui. E aí, para minha surpresa, era apenas o calor daquele local. Eu nunca havia estado naquele local. Depois de 1 ou 2 dias ali, nós embarcamos para uma cidade chamada de Barreirinhas. Talvez alguns de vocês já tiveram o privilégio de ir para lá. E chegando lá, o meu amigo ele teve uma ideia genial. Então ele buscou um local para que nós pudéssemos dormir naquela noite, e ele buscou também um guia para nos levar para um passeio nos famosos Lençóis Maranhenses. E tudo isso era novidade para mim, como era também para ele, até porque ele era um norte-americano e não conhecia absolutamente nada do Brasil. Nós tivemos que comprar uma rede. Essa pequena rede deveria ser pequena o suficiente para ser carregada numa mochilinha, porque essa mochila levaria juntamente ali uma garrafinha de água que nós compramos, dessas de R$2, não sei, hoje em dia de R$10, e nós compramos também uma maçã para cada um, e um pouquinho de castanhas. E nós compramos também um vidrinho de cloro, que nós pingaríamos o cloro na água, para beber a água da chuva dos próprios lençóis. Então, nós preparamos a nossa mochilinha, arrumamos as nossas coisas, e na manhã seguinte nós embarcamos nessa jornada. Então, nós dormimos ali numa casa que eu desconhecia, a pessoa cuidou das nossas mochilas, e na manhã seguinte o guia nos encontrou às 6 horas da manhã, para que nós pudéssemos caminhar até os Lençóis Maranhenses. A caminhada foi de cerca de umas 2 horas. Eu já não vi a hora de chegar naquele local, porque o sol era forte demais, às 6, 7 horas da manhã, e eu pensava comigo mesmo, esse local realmente tem que valer a pena. Às 8 horas da manhã nós estávamos chegando lá nos Lençóis, e de fato, aquele local é um local maravilhoso. São piscinas naturais imensas, criadas com a água da chuva, que em algumas dessas piscinas elas nunca desaparecem, e em questão de horas elas mudam de local por conta do vento que é muito forte naquela região. Então você tem uma vista fabulosa do alto desses lençóis, do alto dessas dunas. E nós passamos ali mais ou menos uma meia hora descansando, desfrutando daquela vista, vendo os turistas ali também se deliciando com aquela obra da criação de Deus. Mas nós tínhamos que continuar. O nosso objetivo não era chegar nas dunas, o nosso objetivo era chegar no meio das dunas, encontrar uma dita comunidade que se encontrava ali. E nós começamos, ou retornamos, a nossa caminhada. E à medida que as horas passavam, nós começamos a perceber que não valia mais a pena tentar caminhar só pela areia, porque se nós caminhássemos pela areia, nós iríamos dessa forma. Então nós decidimos ir em linha reta, e para ir em linha reta você precisava pegar a sua mochilinha, colocar sobre a cabeça e atravessar a água, que em alguns locais chegava pelo menos até o meu pescoço. Só um detalhe, o meu amigo tinha mais ou menos 1,50 m. E nós assim caminhamos, e caminhamos, e caminhamos, e caminhamos. Até que em determinado momento, antes de nós entrarmos numa dessas piscinas, meu amigo se lembrou que ele estava com dinheiro no bolso.
Então o que ele fez foi tirar aquele dinheiro. E nessa, o vento que é muito forte naquela região começou a voar todas as notas de dólares que ele tinha no bolso. Estava lá eu, meu amigo e o guia, correndo atrás de notas de dólares nas dunas dos Lençóis Maranhenses, e aquele pensamento vinha na minha cabeça: para quê? Não tem nada para eu comprar aqui com esse dinheiro. Aliás, eu nem sei se eu vou sair vivo dessa. Mas nós corremos, nos cansamos, recuperamos as notas e prosseguimos. E prosseguimos, e prosseguimos. Quando a noite chegou, nós continuamos mais um pouco e mais um pouco, porque aquele local que nós estávamos procurando talvez não existisse, ou pelo menos nós não o encontramos. O guia que nós contratamos estava completamente perdido. Imagina eu. Então nós rodamos um pouco mais à noite, e quando deu umas 10 horas da noite, nós decidimos parar, pegamos aquela redinha bonita que nós compramos, nos cobrimos e dormimos ali na areia, à luz das estrelas e à luz da lua. Na manhã seguinte nós acordamos, caminhamos mais ou menos umas 2 horas, até que enfim encontramos aquela bela comunidade, que se tratava de uma família bem pobre, que morava no meio das dunas. E essa história é uma história que eu conto várias vezes, e isso aqui é só o começo dela. Mas é uma história que me faz pensar nesse texto de Provérbios 29, 18, e que muitas vezes vocês já ouviram esse texto, e ele sendo utilizado de uma outra forma. O texto diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Algumas outras versões e traduções dizem: não havendo visão, o povo se perde. Mas o que muitos não sabem é que, na verdade, esse versículo pouco ou absolutamente nada tem a ver com a questão de liderança ou estabelecimento de propósitos e objetivos. Sabe aquela história dos coaches, dos pastores coaches, daqueles líderes que vendem cursos para vocês na internet, que falam: olha, sem visão o povo perece. Não tem absolutamente nada a ver com isso, o que o texto está dizendo. E ele tem absolutamente tudo a ver com essa minha história nos Lençóis Maranhenses, com aquele guia que não sabia onde estava, guiando outras pessoas que tão pouco sabiam onde estavam. Esse versículo não é aquele tipo de versículo feito para incentivar você a prosseguir na vida, a criar um objetivo, a trabalhar duro e tudo mais. Não, tem absolutamente nada a ver com isso. Na verdade, ele nos ensina que a Bíblia, a palavra de Deus, é que deve ser o nosso guia, a nossa bússola, ou talvez o nosso GPS. E que sem ele, sem esse guia verdadeiro, o que nos resta é a morte. Mas que ao seguir a palavra de Deus, nós encontraremos alegria, alegria plena. Então, o meu objetivo nessa manhã é de te convencer disso, que a palavra de Deus é o guia que deve ser seguido. Vamos orar, clamar ao Espírito Santo que Ele possa nos fazer entender essa palavra e aplicá-la. Pai, nós oramos a Ti clamando, pedimos, ó Deus, a Sua ajuda, que sem ela nada podemos fazer. Ó Pai, ilumine a nossa mente nesse momento, tira, ó Deus, toda a dispersão, distração, que possamos nos focar na Sua palavra. Em nome de Cristo que nós oramos, amém. Mais uma vez o texto diz que não havendo profecia o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Como de costume, eu sempre digo que nós devemos buscar outras traduções da Bíblia para nós compreendermos exatamente o que o texto está nos dizendo. E nesse caso, a NVI faz um trabalho um pouco melhor do que a ARA. E a NVI traz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia.
mas como é feliz quem obedece à lei. Agora, a diferença entre essas duas traduções é gritante, e eu sei disso. E nesse caso, como eu disse, a NVI faz uma tradução um pouco melhor. Profecia, nesse caso, aí na ARA, não se trata, como eu disse, de uma visão, de um objetivo, como aqueles coaches gostam de dizer. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, que nós estamos estudando um provérbio, e que a maneira de nós interpretarmos os provérbios devem seguir, ou a maneira deve seguir regras gramaticais. E uma delas é aquilo que nós chamamos de paralelismo, que está presente nesse versículo. E o que eu quero dizer com isso? A primeira parte desse versículo, até o ponto e vírgula, é onde nós temos a declaração. E nessa segunda parte, nós encontramos o contraste. Então, na primeira parte do versículo, nós temos uma declaração, e na segunda parte, um contraste. E como é que eu sei disso? Bom, simples. Dá uma olhada aí na sua Bíblia. No meio do versículo, você tem a palavrinha preposição, mas. Então, isso fica evidente para nós que é uma contradição ali, um contraste. Logo, o contraste aqui é entre ser feliz por obedecer à lei e se desviar por não haver revelação divina. Ou como a ARA coloca, o contraste aqui é entre ser feliz por guardar a lei e se corromper por não haver profecia. Esse é o contraste. É isso que nós devemos estudar. E com isso em mente, nós conseguimos entender que a lei, a profecia, são palavras sinônimas. Logo, o que o versículo está nos ensinando não é absolutamente nada relacionado ao tipo de profetada das igrejas neopentecostais ou pentecostais, ou do charlatanismo promovido por pastores coaches, mas é que a instrução divina vem por meio da palavra, a lei de Deus, ou como nós lemos no Salmo 119, os juízos de Deus. Então, o que o versículo nos ensina é que a Bíblia é essa profecia, que a palavra de Deus é aquilo que deveria ser o nosso guia, o nosso GPS para a nossa vida, e que sem ela nós pereceremos. Uma tradução literal, se nós pudéssemos traduzir aqui de uma forma literal, nós diríamos o seguinte: sem profecia, o povo é deixado nu. É exatamente isso que nós encontramos no hebraico, ou seja, o povo é despojado das suas roupas, é exposto à vergonha, ele é despojado da sua armadura e ele é exposto a todo tipo de perigo. Irmãos, não se enganem com aqueles lobos da internet que dizem que muitos de nós praticamos a idolatria da palavra de Deus. Eles são lobos, são pessoas que estão buscando te enganar. Não existe uma idolatria da palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus deve ser seguida. Não confie nessas pessoas quando elas dizem que nós estamos idolatrando a palavra de Deus. Aquilo que Deus diz é a lei perfeita, ela é santa, então ela deve ser seguida à risca. Agora, quando não há instrução divina, quando nós retiramos a palavra de Deus, o que nos resta são os próprios pensamentos. O que nos resta são os nossos pensamentos embotados pelo nosso coração corrupto, pela nossa mente deturpada, pelos nossos pensamentos pecaminosos, pelas nossas experiências pecaminosas. Sem a palavra não há como nós identificarmos os pecados que nós cometemos. Estou falando do seu amigo, do seu cônjuge. Sem a palavra você não identifica os seus pecados, porque a Bíblia lhe serve como espelho. Sem a palavra não há base moral, ou seja, tudo é válido. Eu posso fazer absolutamente qualquer coisa.
E quando nós nos distanciamos da palavra, Deus nos pune, afastando a palavra de nós. E isso é uma grande punição. Lá no texto de Amós, se os irmãos quiserem abrir lá, darei 2 horas para os irmãos encontrarem, Amós 8, de 11 a 12, está no Velho Testamento, tá bom? O profeta, ele proferiu as seguintes palavras para o povo que estava se afastando de Deus. Mas ao se afastar de Deus, o povo fazia o quê? Eles realizavam obras que na verdade eram obras falsas, eram obras externas, simplesmente para cumprir tabela, dizendo que eles estavam seguindo e obedecendo a lei de Deus. Eles se aproveitavam financeiramente das outras pessoas, dos pobres, dos desprovidos, para se beneficiarem e diziam: nós estamos seguindo a lei de Deus. Então, Deus fala por meio do profeta o seguinte, Amós 8:11: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Esse tipo de fome é pior do que o tipo de fome de pão e o tipo de sede da água. Como Israel havia rejeitado todas as palavras de Deus, e você vê isso ao longo do livro de Amós, eles não ouviriam mais as palavras do próprio Deus. O nosso Deus, que é um Deus soberano, enviaria a eles uma fome que se tratava de uma fome das suas palavras. E eles desesperadamente iriam buscar por ela. E eles não a encontrariam, de jeito nenhum. Na época do profeta Samuel, algo semelhante estava acontecendo. O pastor e teólogo Rick Phillips, ele diz assim: estaríamos errados em pensar que o período sombrio no qual Samuel cresceu era um período destituído de religião. Havia grande quantidade de atividade religiosa em Israel. Haviam sacerdotes servindo e rituais sendo observados. Toda essa religião andava lado a lado com a idolatria e a devassidão nacionais amplamente difundidas. Então, a religião estava presente, mas era como se fosse uma religião oficial, meramente. As pessoas cumpriam os rituais, mas continuavam com suas práticas pecaminosas. Como a religião e a imoralidade podem coexistir de uma forma tão confortável, ele pergunta. A resposta é dada no primeiro versículo de 1 Samuel capítulo 3, que diz: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. É por isso que as pessoas conseguiam ouvir e seguir a lei de Deus e continuar na prática dos seus pecados. Porque, na verdade, a palavra de Deus era muito rara naquela época. Irmãos, quando Deus se cala e a sua palavra não é ouvida, o povo perece em seus próprios pecados. O bispo Pigington, ele diz: assim como o corpo é nutrido com a carne, a alma é nutrida com a palavra de Deus. E quando nós não temos a palavra de Deus para nos nutrir, para nos guiar, nós somos conduzidos às trevas. O próprio Senhor Jesus disse: deixai-os, aqueles que são enganadores, que não ouvem a palavra de Deus. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Irmãos, sem a palavra de Deus, nós somos apenas cegos, sendo guiados por outros cegos. Mas a segunda parte desse versículo é uma parte que serve como um bálsamo para a nossa alma. Dá uma olhada comigo nessa segunda parte. Nela nós encontramos que a felicidade se encontra naquele que obedece a palavra de Deus,
que segue de fato o caminho estabelecido por aquele GPS, por aquela bússola que é a palavra de Deus. O versículo diz: mas o que guarda a lei, esse é feliz. Mas como é feliz quem obedece à lei, tradução da NVI. Irmãos, ler a palavra de Deus é essencial. Ler a palavra de Deus é necessário. Mas, o texto diz, feliz não é apenas aquele que lê, é aquele que pratica. Feliz não é aquele apenas que ouve a palavra de Deus pregada. A palavra de Deus pregada é um meio de graça, sim, mas o que nós devemos fazer é praticar, é obedecer a palavra de Deus. Ele diz que feliz é aquele que obedece, não é aquele que memoriza apenas, não é aquele que tem o conhecimento da palavra, mas feliz é aquele que obedece a palavra. O salmo que nós lemos congregacionalmente aqui, o Salmo 119, é o maior salmo da Bíblia, é um salmo com 176 versículos, distribuídos em pequenos blocos de 8 versículos. E esses versículos estão colocados na ordem alfabética do alfabeto hebraico. Então, se você pegar uma Bíblia em hebraico, você vai perceber que a primeira letra desses salmos, desses blocos, começa com as letras em ordem do alfabeto hebraico. E esse salmo, ele trata de uma maneira bem específica sobre a palavra de Deus. E de uma forma bem resumida, no primeiro bloco de versículos, que nós lemos, se não me engano, há 2 semanas, o salmista, ele se deleita com o fato de que aqueles que andam em total obediência à palavra de Deus, são aqueles que serão abençoados. Isso o leva a desejar ser mais obediente aos mandamentos de Deus e a seguir as leis de Deus. Assim, ele promete que ele vai dar graças a Deus e ele vai aprender mais sobre os estatutos de Deus, e por isso ele clama a Deus para que Deus possa auxiliá-lo. Eu gostaria de ler esse salmo, não o salmo inteiro, apenas os 8 primeiros versículos, Salmo 119, de 1 a 8. E diz assim: feliz ou bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Rendei-te graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Irmãos, segundo esse texto, todos nós somos chamados a sermos irrepreensíveis no nosso caminho. Ao caminhar na lei do Senhor, o resultado disso é a felicidade. Muitas pessoas acham que apenas conhecer a lei do Senhor, elas terão como resultado disso a felicidade. Note, o salmista, bem como o sábio, lá no livro de Provérbios está dizendo que feliz é aquele que obedece à lei do Senhor. Andar na lei do Senhor é manter-se no caminho traçado pelo Senhor, que é a sua lei. E o final desse caminho é sim a felicidade. Como nós temos visto ao longo do estudo de Provérbios, o caminho da sabedoria é a observância da lei do Senhor que conduz à felicidade. Já o caminho da tolice conduz à morte. Mas nós, muitas vezes, preferimos ser tolos e caminhar como um gado para a morte. Sabendo que nós vamos nos dar mal, nós preferimos seguir o caminho da tolice. No versículo 2 desse texto, o autor diz assim: bem-aventurados
os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Ou seja, feliz é aquele que guarda as suas prescrições. Feliz é aquele que obedece de coração, de todo o coração, a lei do Senhor. Guardar, nesse caso aqui, é sinônimo de cumprir. E quando você vai ao médico, por exemplo, e ele lhe passa uma prescrição, ele te dá ali uma receita médica, uns exames que você precisa fazer, não tem valor algum se você fizer como eu já fiz várias vezes, sair de lá com aquele papel em mãos, depois de pegar 2 horas de fila, jogar com os outros papéis no carro e não fazer os exames, não tomar os remédios e não fazer absolutamente nada. E é praticamente a mesma coisa. Você precisa guardar, você precisa cumprir, você precisa realizar os exames, você precisa aplicar a palavra de Deus. Um outro sinônimo para essa palavra guardar é observar, no sentido de se conformar, de tomar a forma. E quando nós obedecemos a palavra, nós literalmente tomamos a forma, nós nos conformamos, como Paulo diz, não a este século, mas nós nos conformamos à semelhança do próprio Cristo. Ele é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Veja também que o salmista, ele não está falando aqui de uma mera adesão externa à lei de Deus. Ou, no nosso linguajar, ele não está falando de cumprimento de regrinhas. Ele não está falando aqui de ir à igreja domingo de manhã, domingo à noite e as programações. Não se trata disso. Não é algo externo, mas é algo interno. Ele pede obediência que vem de uma fé profunda no Senhor, no próprio Deus. É aquilo que o profeta Jeremias disse em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando? Quando me buscardes de todo o coração, não da boca para fora, não para convencer as pessoas de que eu sou santo, que eu faço as coisas do modo que todo mundo vai dizer que é politicamente correto. Então ele conclui essa introdução desse salmo no versículo 3 dizendo: bem-aventurados, ele está dizendo ali, aqueles que não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos, nos caminhos de Deus. Isso é, estes são felizes, aqueles que guardam a lei, que obedecem de todo o coração, que não praticam a iniquidade e andam nos caminhos de Deus. Irmãos, esse deveria ser, ou essa deveria ser, a descrição sua, a descrição de um cristão. Estes são aqueles que buscam a santificação no seu dia a dia. É isso que você deve almejar no seu dia a dia. É isso que você deve buscar com todas as suas forças. É a santificação. Nós não podemos esquecer que os mandamentos do Senhor não são meras sugestões do Senhor. São mandamentos. E no versículo 4, o salmista nos ensina que a sua lei deve ser seguida. Como? À risca. É isso que ele diz. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. De modo simples, a vida cristã, ela poderia ser resumida a uma única palavra: obediência. Obediência a quem? A Deus, aos seus mandamentos. Então no versículo 5 ele declara o seu desejo e a sua firmeza para que ele seja capaz de observar, de guardar, de cumprir esses mandamentos de Deus, de cumprir a palavra de Deus. E ele fala: tomaram, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Como nós já dissemos tantas vezes aqui, em outras ocasiões, o conhecimento da lei não pode limitar-se ao nosso intelecto. Nós não fomos chamados a sermos crentes cabeçudos, conhecedores das doutrinas, pessoas que têm as doutrinas certinhas memorizadas, mas que não as praticam. Irmãos, nós somos chamados a aplicar, a viver essas doutrinas, esses mandamentos.
Olha o que Paulo diz lá em Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Irmãos, a manifestação da lei de Deus na vida prática se dá por meio do amor ao próximo. Percebe que muitas vezes nós pregamos, nós ouvimos mensagens e nós não entendemos, ficamos com aquela ideia subjetiva ou muito objetiva de que nós devemos cumprir à risca os mandamentos de Deus, mas nós não entendemos o que é isso. Irmãos, o amor ao próximo pode ser manifesto de diversas maneiras. E amar ao próximo é cumprir a lei de Deus. Afinal de contas, amar a Deus em primeiro lugar e o próximo como a si mesmo é o resumo de toda a lei. Percebe? Então, você pode aplicar a lei de Deus de diversas maneiras. Eu não preciso trazer aqui todos os exemplos possíveis e imagináveis para aplicar a palavra de Deus na sua vida. Você é chamado a fazer um autoexame, a verificar se você de fato tem cumprido a lei de Deus para com o seu cônjuge, para com seus filhos, para com as pessoas ao seu redor, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que estão aqui na igreja, pessoas que te pedem dinheiro na rua, com seus governantes. Você precisa examinar o seu coração. Você precisa ler a palavra de Deus para examiná-la da maneira correta. Ou nós amamos a lei de Deus e cumprimos a lei de Deus à risca, ou nós vamos evitar a lei de Deus, vamos desobedecer a lei de Deus e, consequentemente, vamos estar declarando a Ele que nós odiamos a lei. Como o Tiago observa, a lei de Deus, ela é perfeita. A lei de Deus não é só isso, ela é libertadora e por isso que nós devemos perseverar nela. Lá em Tiago 1:25 diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Talvez você seja esse ouvinte negligente. Vai na igreja todos os domingos, por 20 anos, e não muda. É a mesma pessoa. Peca da mesma forma que pecava há 2 anos atrás. Luta com os mesmos pecados. Não há desenvolvimento. As pessoas não conseguem enxergar santificação, mudança de caráter. Gente, esse é o ouvinte negligente. Mas ele fala, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Esse será o que pratica a lei de Deus. E observe o resultado dessa perseverança. Ele fala aí, será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, será bem-aventurado no seu dia a dia, na sua vida, nas suas ações. Ainda no versículo 4, perceba que a intenção e o desejo de Deus é que nós cumpramos a lei de Deus à risca. E não há nada mais prazeroso ao nosso mestre, o próprio Deus, do que cumprir o seu desejo. O comentarista Matthew Henry, ele diz assim, Deus ordenou seus preceitos para que tornássemos a religião a nossa regra, e que guardássemos diligentemente, tornando-a em algo extremamente importante, para que a levemos em consideração com cuidado e constância. Tem um livro secular chamado 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, talvez você já tenha lido. E no prefácio desse livro tem um texto interessante do Norman Doidge, e ele faz uma observação, que eu acho uma observação muito pertinente. Ele diz assim, Deus não deu as 10 sugestões para Moisés. Deus deu 10 mandamentos, e eu sou um agente livre. Minha primeira reação perante o mandamento pode ser a de que ninguém, nem mesmo Deus, diz o que eu devo fazer, mesmo que seja bom para mim. Mas a história do bezerro de ouro nos lembra de que, sem regras, rapidamente nos tornamos escravos
das nossas paixões. E não há nada de libertador nisso. Deus nos deu a sua lei, que é a lei libertadora. Não é uma lei escravizadora, é uma lei que nos liberta. E nós encontramos a plena liberdade quando nós cumprimos a sua lei. Nós encontramos essa liberdade porque nós somos livres dos nossos pecados. E por isso nós devemos cumprir os mandamentos de Deus à risca. Mas nós temos um probleminha, não é verdade? Nós não conseguimos fazer isso por conta própria. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas nem por isso nós devemos deixar de almejar a santificação, o cumprimento dos mandamentos de Deus. Pois apesar de nós sermos pecadores incapazes, Cristo é capaz. Cristo foi capaz de cumprir toda a lei de Deus de forma perfeita, de viver de uma maneira perfeita. Nascido sem pecado, viveu também sem pecado, para que então nós pudéssemos nos apresentar justificados perante Deus Pai. E agora, nesse período em que nós estamos, vivemos de forma justa perante Deus. Nós somos, ao mesmo tempo, pecadores, mas pecadores justificados diante de Deus. Por isso o salmista diz no versículo 5, quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. O que ele está dizendo aqui é, como eu desejaria ter os passos firmados para não vacilar e prosseguir nos caminhos da obediência ao meu Senhor. Entende? É como o teólogo Ellsworth diz, a chave para a felicidade é viver na palavra de Deus e deixar a palavra de Deus viver em nós. Quando nós vivemos na palavra de Deus e ela vive em nós, aí sim nós seremos plenamente felizes. Lembre-se das palavras que nós lemos do Salmo 119:1. Feliz ou bem-aventurados irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Ou o texto que nós estamos estudando. Mas como é feliz quem obedece à lei. Irmãos, o desejo do salmista deveria ser o nosso desejo também. É o desejo de estar firmado na obediência, nos decretos de Deus. E o resultado disso é bem-aventurança. Ele diz ainda no versículo 6, então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Veja o contraste agora com o que Paulo diz em Romanos 6:21. O apóstolo Paulo fala sobre os resultados de uma vida fora dos preceitos de Deus. E você que é jovem, muitas vezes fica pensando assim, será que realmente vale a pena? Gente, olha, meus amigos estão aí se dando bem, curtindo a vida, o negócio está muito louco, muito legal, e eu vou ficar aqui seguindo esses preceitos retrógrados, antigos, um livro tão velho, que eu nem sei se é verdade. Não se engane. Olha, a sua vida, ela vai voar. A sua juventude passa de uma forma tão rápida. Pergunte às pessoas mais velhas que estão aqui, eu não vou nomear ninguém, tá bom, Deva? Pergunte às pessoas mais velhas que estão aqui. Elas podem te dizer, a sua vida é como um sopro, ela vem e vai. E Paulo diz assim, naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Fale com um senhor de 70, 80, 90 anos, que viveu anos da sua vida longe do Evangelho. E aí você vai entender esse versículo de uma forma exata, de uma forma precisa. Se por um lado nós encontramos a morte, ao nos afastarmos das palavras de Deus, aqueles que consideram os mandamentos de Deus não serão envergonhados, mas serão felizes. E o resultado disso é o quê? Versículo 7, gratidão. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos
juízos. Só há uma reação àqueles que aprendem sobre os retos juízos do nosso Deus. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e render graças a Ele. Então, o salmista diz numa declaração e num clamor a Deus, no versículo 8: cumprirei os teus decretos e não me desampares jamais. Irmãos, esse deveria ser o nosso pedido. Que nós possamos caminhar, obedecer, guardar, praticar a palavra de Deus, ao mesmo tempo que nós clamamos a Deus: não me desampares, não me desampares. Eu gostaria de terminar fazendo a leitura de um outro salmo, o salmo de número 1, a partir do versículo 1. Salmo 1, 1. E o salmo diz assim: bem-aventurado, ou feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Irmãos, que o nosso desejo e o nosso viver sejam o mesmo do salmista e seja exatamente aquilo que nós vimos em Provérbios 29, 18. Que nós nunca venhamos a nos afastar da lei de Deus e que nela nós possamos meditar dia e noite. Vamos orar? Santo Deus, ajuda-nos a cumprir a sua palavra, ajuda-nos, ó Deus, a ter um desejo de lê-la, a ter um desejo de aplicá-la, a ter um desejo, ó Deus, de meditar na sua palavra. Ó Pai, desperta em nós esse anseio pela sua palavra, pela sua lei, não para que possamos ser demasiadamente justos perante os outros, para nos gabar da nossa justiça, mas que possamos, como justificados, viver de modo santo perante todos, para que as pessoas, ao verem a palavra de Deus sendo aplicada e vivida na nossa vida, possam ver Cristo em nós. É isso que nós te clamamos, ó Pai. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.